Olá, meu nome é Caterine, eu sou professora de matemática e na microaula de hoje a gente vai estar falando sobre as relações métricas do triângulo retângulo. Relações métricas, o que quer dizer isso? Quer dizer que é uma relação e métrica vem de metro, medida, unidade de medida. Então eu vou estar relacionando quais são os tamanhos ali dos lados, dos elementos que compõem o triângulo retângulo. E o triângulo retângulo, assim como já dizendo, a gente já fala a definição dele, é um triângulo que vem da figura geométrica do retângulo. O retângulo, como vocês já sabem, é uma figura que tem 4 lados retos e seus lados paralelos são do mesmo tamanho. Se eu pegar e traçar uma diagonal ali no meu retângulo, eu vou criar então 2 triângulos retângulos. Todo triângulo retângulo então vai ter uma medida do seu vértice, do seu ângulo, como sendo um ângulo reto de 90 graus, e as outras 2 medidas são ângulos agudos. Ao se somarem todos esses 3 ângulos, vai dar sempre 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo sempre é 180. Eu estou falando dessas definições para ficar mais fáceis para você na hora de estar aplicando isso na matéria de hoje, tá? Então, olha só, eu desenhei aqui para vocês o triângulo retângulo só para mostrar, depois a gente vai estar detalhando isso melhor na aula. Então, aqui eu tenho um ângulo reto, do qual é aquele ângulo que eu falei para vocês, que um dos ângulos internos tem que ser reto, e aqui eu tenho 2 ângulos internos que são agudos, são menores que 90 graus, que ao somar os 3 sempre dará 180. Dentro do triângulo retângulo eu ainda tenho os elementos que são os lados deste triângulo. O lado que é oposto ao ângulo reto, ou seja, aquele lado que está de frente ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa, ele também é o maior lado do triângulo retângulo. E aqui nessa figura ele está representado e escrito como letra A, ok? Então, meu A aqui, que poderia ser qualquer letra, está representando o meu lado, que é a hipotenusa. E os demais lados do meu triângulo retângulo são chamados de catetos. Para essa matéria, a gente não vai especificar mais o que é isso, só preciso saber disso sobre este triângulo retângulo, ok? E aí, então, ao traçar essa medida, que é a altura deste triângulo, eu vou estar dividindo esse meu, vamos dizer que é o triângulo maior, em 2 outros triângulos. Eu vou ter um triângulo pequeno desse lado esquerdo e um triângulo médio deste outro lado. Vou passar agora para vocês direitinho, para vocês entenderem melhor. Bora lá então, pessoal. Esse daqui é o nosso triângulo retângulo, como eu já havia informado para vocês anteriormente. E aqui eu vou chamar esse ângulo agudo aqui de vermelhinho e esse de azul, ok? Nós temos aqui o ângulo de 90 graus e ao traçar a altura, vai formar outros 2 ângulos de 90 graus. Como eu falei para vocês, vai me dar 2 triângulos internos, um menor e um médio, e aí eu vou ter também o maior. Para ficar melhor de relacionar esses 3 triângulos, como eles têm lados semelhantes e também têm ângulos correspondentes, eles são triângulos semelhantes. E para a gente relacionar melhor esses lados com a semelhança entre eles, eu vou estar transcrevendo eles com o mesmo sentido e direção, ok? É importante também a gente lembrar sobre as projeções dos nossos catetos. Se eu projeto aqui, ó, o meu lado B em relação à minha hipotenusa, se eu tenho uma projeção como se eu tivesse uma iluminação aqui no meu lado B, isso daqui vai me projetar na parte de baixo aqui do meu canto esquerdo, tá? E aqui a gente vai chamar essa projeção de M. A projeção do meu lado C, do meu cateto C, vai estar projetada na minha hipotenusa deste lado direito, e eu vou chamar de N. Prontinho. Aqui a gente tem o nosso triângulo original, eu só deixei ele em pezinho, e tem os outros 2 triângulos internos formados ao traçar a altura, ok? E eu vou desenhar eles de forma que eles fiquem no mesmo sentido. Aqui o ângulo de 90 graus. E aqui eu vou ter o meu ângulo azul. E o meu ângulo vermelho. Fazendo isso, vocês têm uma visualização melhor
sobre a semelhança dos lados, né, dos três triângulos. E é a partir daí que a gente vai fazer essas relações de medida. Observe que aqui no triângulo grande, o lado que está oposto ao ângulo reto é o A. Então, a gente vai fazer aqui também essa mesma relação. Aí, eu tenho o meu ângulo vermelhinho AC. Então, eu tenho A, aqui será o C. E aqui, consequentemente, o lado B. Os demais triângulos, eu vou estar relacionando ele aqui dentro dessa posição. Veja só, eu tenho aqui o triângulo médio, então eu tenho aqui do lado direito. Meu ângulo vermelho está aqui, meu ângulo reto está aqui. Então, é como se ele tivesse virado para cá, girado para cá. Esse ângulo médio é aqui do lado esquerdo. Então, a gente tem aqui o ângulo vermelhinho com o ângulo reto, está no meu lado N. Ângulo vermelho é ângulo reto, N. A base é a altura e o outro lado, o lado C, certo? Agora, direcionando da mesma forma aqui com o meu triângulo pequenininho, tá aqui do meu lado esquerdo. Eu tenho aqui o ângulo reto e o ângulo azul. Ângulo reto, ângulo azul, M. Então, aqui será o M. Em cima do ângulo reto é o H. Então, aqui, H. Logo, o outro que sobrou, B. Ok? Beleza, então. Agora, então, a gente vai ver a semelhança dos triângulos, tá? Nesse meu triângulo maior, o C está para N, assim como o A está para o C. Então, a gente vai anotar isso aqui, tá? C está para N, assim como A está para C. Ok? Isso daqui vai me dar uma multiplicação cruzada. Vamos fazer. C vezes C é igual a C ao quadrado. N vezes A, NA. Olha só o que apareceu aqui. Nossa primeira relação métrica, nossa primeira fórmula. O que essa fórmula quer dizer? O quadrado do cateto é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. O quadrado do cateto é igual à sua projeção vezes a hipotenusa, ok? Essa é a primeira relação que a gente tem. Vamos para a próxima? Agora vamos relacionar esses dois lados que também tem a projeção. O B está para M, assim como o A está para B. Vamos anotar isso. B está para M, assim como o A está para B. B está para M, assim como A está para B. Certinho? Novamente, multiplicação cruzada. B ao quadrado é igual a A vezes M. Isso daqui, ó, é a mesma relação, tá? O quadrado do cateto é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Legal, né? Vamos continuar relacionando, então? Olha só esses dois triângulos. O N está para H, N está para H, assim como o H está para M. A gente vai fazendo essas correspondências com todos os lados, tá? Multiplicação cruzada, N vezes M é igual a H ao quadrado. Vamos organizar isso daqui? O que isso quer dizer? Que o quadrado da altura é igual à multiplicação das projeções. Esse daqui é uma outra relação, uma outra fórmula, tá? O quadrado da altura é igual à multiplicação ou produto das projeções, certinho? Vamos pôr aqui do lado junto com a outra. Ainda continuando essas relações, a gente pode estar fazendo a relação de A está para C, assim como B está para H, ok? Vamos escrever. A está para C, assim como B está para H. Multiplicação cruzada novamente. A, H é igual a B, C. B vezes C. Chegamos na outra fórmula. O que essa fórmula nos diz? Ó, aqui a gente tem a primeira fórmula, a segunda e agora a terceira.
O que é esse A e o que é esse AH? O A é a minha hipotenusa, ó, hipotenusa. H, a altura. B e C são os catetos. Então, a nossa nova fórmula, ele está dizendo o seguinte, que o produto da hipotenusa com a sua altura é igual ao produto dos catetos. A gente chega, então, na terceira fórmula das nossas relações métricas. Aqui, ó. A hipotenusa multiplicado pela sua altura é igual ao produto dos catetos, certinho? Vamos reservar mais essa. Então, vamos lá, gente, vamos rever. São 5 fórmulas, tá? Que a gente tem nas relações métricas. 2 delas, na verdade, têm a mesma significação, que é o quadrado do cateto é igual à sua projeção vezes a hipotenusa, certo? Como a gente tem 2 catetos, 2 projeções, tem 2 fórmulas dentro dessa definição. A próxima é a hipotenusa multiplicado pela sua altura é igual ao produto dos catetos, tá bem aqui, ó. E o quadrado da altura é igual à multiplicação das suas projeções, falta uma. E essa última fórmula, ela é bem importante, bem utilizada, é o teorema de Pitágoras. Para a gente estar fazendo ela, eu vou pegar aqui, ó, essas duas que eu falei para vocês que se relacionam, que são iguais, só são diferentes porque tem aí 2 tipos de cateto e 2 projeções, e vamos somar essas duas aqui, ok? Vou fazer aqui do ladinho, então. Então, para ficar mais bonitinho, eu vou deixar ele na ordem, tá? Vou pôr aqui MA é igual ao B ao quadrado, que vou somar com NA é igual a C ao quadrado, ok? Então, aqui eu tenho MA mais NA, vou puxar aqui para vocês verem melhor, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? Aqui eu posso colocar o A em evidência e somar M mais N. Quando a gente coloca qualquer número, ou nesse caso uma incógnita em evidência, o restante fica como se estivesse dividindo. MA dividido por A, você vai eliminar o A, vai sobrar o M. NA dividido por A, vou isolar ele aqui, então ele vai ficar somente o N, ok? Restante, repete. Quando a gente coloca qualquer número em evidência, você vai retirar, você vai dividir ele daquele número que está ali. Nesse caso, incógnitas, tá? Então, MA dividido por A, sobra somente o M. A dividido por A é 1. Da mesma forma que vai sobrar somente a letra N de navio. Repete o restante aqui desse lado. Olha isso daqui, M mais N. Vamos lembrar aqui, o que é M mais N? Não é justamente a minha hipotenusa? Então, eu posso estar substituindo M mais N por A. É isso que eu vou fazer. Então, vai ficar A vezes A, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A vezes A ao quadrado. E aí, a gente chega no nosso teorema de Pitágoras, muito utilizado na nossa matemática. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Muito bem? Agora que eu apresentei as relações métricas, que são as fórmulas que a gente utiliza para relacionar ângulos semelhantes, triângulos semelhantes dentro do triângulo retângulo, a gente vai utilizar ele dentro de um exercício, ok? Lembrando que são 5 fórmulas e a última dela é o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Muito utilizado aí em até avaliações externas, Enem, vestibulares e tudo mais. Vamos então para o exercício? Eu vou utilizar aqui o nosso próprio desenho do triângulo retângulo, que já está aqui com as fórmulas embaixo para facilitar, tá? Sendo M igual a C e N igual a 12, qual é a altura desse triângulo retângulo? Então, aqui eu tenho M igual a 6 e N igual a 12. Quais são as informações, então, que eu tenho nesse exercício? As projeções e eu preciso da altura. Então, eu vou olhar nas minhas fórmulas qual é a fórmula que relaciona altura e projeção. Olha só ela aqui. O quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Então, é ela que eu vou utilizar, certo? Então, toda vez que a gente tiver um exercício usando a semelhança dos triângulos retângulos, né, medidas de triângulo retângulo,
eu vou estar observando qual é a melhor fórmula de utilizar para resolver o nosso exercício. Então, aqui eu tenho a nossa fórmula. H é o que eu quero saber, então ele continua sendo H. M ele me deu que é 6, então venho aqui, ó, substitui. N12, multiplica. Multiplica, então, 12 vezes 6, 2 vezes 6. Multiplica 12 vezes 6, 2 vezes 6, 2. E de novo. 12 vezes 6, 2 vezes 6, 12, sobe 1. 1 vezes 6, o próprio 6, mais 1, 7. 72. Vem aqui. 72. A gente tem que a altura ao quadrado é igual a 72. Para a gente estar descobrindo qual é a altura somente, eu preciso eliminar este quadrado. Para eliminar o quadrado, a gente aplica a raiz, tá? Raiz de potência, um elimina o outro. Então, aqui, se eu aplicando a raiz, o meu expoente vai sumir, vai sobrar o H, e a raiz fica aqui, então, deste lado. A minha altura é a raiz de 72. Posso deixar dessa forma, se preferir também, a gente pode estar fatorando aqui, ou descobrindo a raiz de 72 por aproximação. Como nosso tempo é curto, vamos deixar assim como raiz de 72 mesmo. Vamos para o número 2. Qual o valor da hipotenusa de um triângulo retângulo com lados, ou seja, catetos, iguais a 16 e 9? Então, aqui ele já está me dando outros valores. Eu tenho aqui, vou pôr de vermelhinho, que um dos catetos, esse daqui como é maior, eu vou pôr que é o 16, e esse outro cateto é 9. Tenho o valor dos catetos e quero saber a hipotenusa. Qual das nossas fórmulas, das nossas relações, tem esses dois elementos? Catetos e também a hipotenusa. Olha aqui, nosso teorema de Pitágoras, tá? No nosso teorema de Pitágoras eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos produtos dos catetos. Vamos utilizar então ela. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A é a hipotenusa, permanece. B eu tomei aqui por 9, 9 ao quadrado. E C por 16, o exercício que me deu esses valores, ok? 9 ao quadrado, 81. 16 ao quadrado, vamos fazer aqui. Potência é um número multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que tiver aqui no índice. 6 vezes 6, 36, sobe 3. 1 vezes 6, 6 com 3, 9. 6 vezes 1, qualquer número vezes 1, é ele mesmo. Soma, desce o 6, 9 com 6, 15, 256. 81 mais 256, vamos já aproveitar aqui, ó, e somar. 6 com 1, 7. 8 com 5 dá 13, sobe 1. 337. Novamente, potência, vira do outro lado, raiz. 337. Então, a nossa hipotenusa, raiz de 337. Muito difícil deixar assim somente na raiz. Normalmente a gente faz a decomposição para ficar um pouco menor, tá ok? Essa foi a nossa aula, onde eu expliquei sobre as relações métricas, que na verdade são comparações de catetos, de lados e de ângulos, né? De um triângulo para o outro. E também a gente resolveu dois exercícios aí, que estão relacionados aí às nossas fórmulas que foram descobertas através das semelhanças desses triângulos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.